Galera, professor Geraldo Neto na área. Eu sei, você está assustado, tá achando que é um garoto de 15 anos que está aqui, mas não é, sou eu mesmo. Professor Geraldo Neto, fiz a barba, tô com a carinha de neném aqui e vamos continuar o nosso estudo. Ok, meu amigo? Olha só. A gente já estudou, lógico, né? Se você estiver seguindo a ordem das aulas. A gente já estudou organização do Estado, poderes, princípios. E hoje nós vamos entrar em uma matéria muitíssimo importante que cai em todo concurso público. Todo concurso público vai cobrar isso para você. E que matéria é? Atos administrativos. Perfeito? Vocês vão perceber que essa matéria, esse tópico, ele é um pouco mais extenso do que os demais. E é justamente esse tópico que a gente tem maior influência da doutrina. E aí o que acontece? A gente tem que ir devagarzinho, tópico por tópico, batendo pedaço por pedaço, justamente para quê? Para a gente não dar bola em prova, ok? Eu tenho vários mapas mentais, vários fluxogramas que eu vou explicar aqui no quadro para vocês, que eu vou botar diversas coisas aqui para vocês, mas eu quero que vocês fiquem atentos. Se você tiver a oportunidade de imprimir esse material e acompanhar, sublinhando, riscando, é de suma importância que você faça isso. Por quê? Tem muitos conceitos doutrinários. Eli Lopes Meireles, Maria Silva Zanella de Pietro. A gente sabe que o direito administrativo ele não é codificado. Eu tenho várias legislações esparsas e juntas elas formam o direito administrativo. E elas carecem de uma codificação, até porque seria impossível a gente codificar, né, não? Devido à necessidade de cada estado, cada município, enfim, não teria como traçar um patamar retilíneo para todos. Então, a gente tem uma influência da doutrina muito forte nesse tópico. E aí eu quero que você preste atenção, por quê? Porque você tem que ficar atento a isso. Por quê? Na prova, antes, né, a gente até via sair no edital, eles colocavam, né? Geralmente a gente vê isso em concursos militares. Eles colocam uma doutrina para você se guiar por ela. Quando você faz concursos que tem segunda e terceira fase, né, discursiva e oral, respectivamente, você segue o doutrinador que está na banca. Mas na grande maioria dos concursos, que você só faz uma primeira fase, prova de múltipla escolha, às vezes uma discursiva ou não, eles não mencionam qual doutrinador eles utilizam. E aí a gente tem que ficar atento para o que é majoritário e o que é cobrado em prova, ok? Esse início, ele é um pouco moroso, porque eu tenho que te explicar vários detalhes que lá na frente você não vai mais confundir isso daí, ok? Então como é que a gente faz? Eu jogo no quadro, a gente interpreta, eu passo para você, jogo um fluxograma e você vai abastecendo o teu material. O que eu recomendo? Você já com a apostila impressa, ou então ela salva em um computador, em algum tablet, você vai sublinhando, mas fique com um papel em branco, um caderno na mão, porque eu vou fazer diversas anotações que não estão no seu material, que eu coloco agora para privilegiar você que está assistindo a aula, ok? Perfeito? Vamos lá então, olha só. Atos administrativos, a gente vai fazer umas considerações iniciais, tá? Olha só, ao exercer a função administrativa com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas primárias, a administração pública utiliza-se de um mecanismo próprio que lhes assegura um conjunto de prerrogativas necessárias ao alcance das finalidades estatais, o denominado regime jurídico administrativo. Primeira coisa, a gente já sabe que eu tenho diversas funções que podem ser exercidos pela administração pública, né? A gente fala em 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, mas na verdade são 3 funções: a função de administrar, executar, a função legiferante e a função judicial, a função judicante. Perfeito? Aqui, o nosso direito administrativo vai trabalhar tão somente com a função administrativa, que é de satisfazer as necessidades primárias da coletividade. Perfeito? Aquele interesse primário, ou seja, uma boa saúde, educação, transporte público, saneamento básico e uma série de outros fatores. A gente sabe aqui que esse conjunto, essa busca por atender essas necessidades coletivas primárias, vai ter que ser assegurada à administração pública uma série de prerrogativas. E essas prerrogativas, elas vão se perfazer o quê? Pelo denominado regime jurídico único. Perfeito? Regime jurídico, administrativo.
Esse regime jurídico administrativo é aquele que permite à administração ficar em posição de desigualdade com o particular, com a parte com que ela trata. Como assim, Geraldo? Quando a gente tem a administração pública aqui, ó, a administração pública de um lado e de outro o particular, quando ela estiver atuando, visando, buscando atender o quê? O interesse primário, da coletividade, ela vai se colocar em quê? Em posição de destaque do particular. É aquele desenhozinho que o titio já fez para você várias vezes aqui em sala de aula, ou seja, aquela balançazinha que de um lado eu tenho a administração pública e do outro lado eu tenho o particular. Elas não estão em condições de igualdade, perfeito? Daí, da aplicabilidade desse regime jurídico administrativo, que eu tenho aquele princípio implícito, que você já estudou, da supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? É justamente por isso. Porque a administração pública, ela vai ter, ela munida dessa conjunção de prerrogativas, ela vai se sobrepor a interesses de particulares. Perfeito? Estamos juntos? Por isso que eu tenho que entender o direito administrativo. Porque às vezes, de fato, a gente não concorda com essa aplicabilidade, com essa atuação da administração pública. Mas uma coisa é eu não gostar, outra coisa é o que acontece de fato. É o que acontece, é o que a legislação permite e é o que a gente tem que aprender para a prova. Ok? Vamos comigo então. Vou apagar aqui e a gente dá continuidade. Ok? Olha só, é o regime jurídico administrativo que garante à administração pública a possibilidade de relacionar-se com os particulares em condição de superioridade. O que eu te peço? Sublinha em condição de superioridade, você vai puxar uma setinha daí e vai escrever aquele princípio que eu falei, supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? É por conta desse regime jurídico administrativo que ela vai ter uma condição de superioridade. Tá? É lógico que essa condição de superioridade ela vai influir de diversas formas. Diversos princípios serão aplicados nisso daí. Diversos atributos dos atos eles serão levados em consideração. Mas, nessas considerações iniciais, é importante que você tenha em mente isso. Porque quando você for vir lá na frente a administração atuando, a administração trabalhando, você vai identificar o motivo dela ter essa superioridade. Perfeito? Vamos contigo aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Aqui, ó. Só para não ficar quebrado para você. Particulares, condições de superioridade, podendo impor-lhes decisões administrativas independentemente da concordância ou da aquiescência, pois não são necessárias ao alcance da finalidade estatal. Ou seja, se o Estado tem uma finalidade, óbvio, e essa finalidade estatal aqui, ó, essa finalidade estatal, você já sabe que sempre será o quê? O interesse público. Se a finalidade estatal é o interesse público e a administração pública está buscando atender o interesse público, por conta desse regime jurídico administrativo que a coloca em posição de superioridade, ela independe da concordância, ela não quer saber se o particular ele concorda ou não, da aquiescência dele ou não. Não é necessário para isso, basta que a administração vá lá e atue. Estamos juntos? Com o intuito de materializar funções administrativas, ou seja, para realmente colocar em prática a vontade da lei, a administração irá ditar várias espécies de atos. Então, vou sublinhar tudo não, só para você ficar aqui, ó, entender. Espécies de atos. Ou seja, eu tenho várias espécies de atos administrativos. Várias.
cada uma com a finalidade específica. Exemplo, uma portaria, um decreto de nomeação de um servidor, uma ordem de serviço, uma certidão negativa de débitos previdenciários, uma instrução normativa, uma circular e dentre outros. Eu vou ter várias espécies de atos administrativos e nós vamos trabalhar uma a uma aqui. Perfeito? Então, com base nessas prerrogativas, para materializar a função da administração pública... E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faço o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.